Olá, amigos, amigos queridos, amigas queridas do Grupo Espírita Ivone do Amaral Pereira, Ivone Pereira, de Niterói. Nós estamos juntos, a Carmen Silveira, natural de Niterói, agora moradora de Cabo Frio, há 13 anos. É uma alegria muito grande poder participar deste mês em que o planeta Terra homenageia a Dona Ivone, a sua volta ao mundo espiritual, a sua reencarnação redentora. A Dona Ivone, ela teve muitas dificuldades nesta última reencarnação, porque ela teria sido suicida em outras. E ela, a primeira dificuldade era se manter reencarnada. Mas a outra dificuldade era ela ter contato com os espíritos, porque com o seu problema de ter o perispírito um pouco diferente do nosso, ela tinha desde as horas primeiras da sua reencarnação, estados de catalepsia, estados esses que faziam com que ela ficasse inerte, dada como morta. Assim aconteceu algumas vezes. Ela não veio com sequelas grandes, mas veio com umas distorções perispirituais que permitiu também, por causa disso, ela poder trabalhar com grandes espíritos, como o Dr. Bezerra de Menezes, como Charles, e poder resgatar espíritos muito trevosos de regiões que outros médios não poderiam fazê-lo. Então nós queremos começar falando dessa maneira, de uma maneira simplista, porque quando ela se dedicou à mediunidade, ela recebeu do espírito Camilo Cândido Botelho, pseudônimo, que foi um suicida português. Esta obra, Memórias de um Suicida. Se a Dona Ivone tivesse escrito somente essa obra, ela teria dado um grande embasamento para todo o mundo dos mortos e dos vivos. Entretanto, ela fez muito mais. Ela deixou mais de 12 livros contando a sua história, contando casos, trazendo momentos de implicações dos reveses da vida por causa da obsessão, e ela traria para nós vários casos de desobsessão. Mas a nossa incumbência é poder trazer a mansão da esperança. A mansão da esperança, a Colônia Maria de Nazaré, faz parte do livro Memórias de um Suicida. Ela está no capítulo 16. O livro Memória do Suicida, ele foi publicado no ano de 1955, depois de ser rejeitado pela Federação Espírita Brasileira, depois da Dona Ivone ter escrito em papel, mas em papel de pão, e ter sido obrigada a datilografar. A sua sobrinha ajudou a datilografar porque ela não tinha uma máquina de datilografar. Muitos nem sabem o que é isso, mas é o nosso teclado hoje. Então, depois que ela fez isso, ela depois descobriu que o livro talvez não tivesse o conteúdo que ela esperava, já que ela era absolutamente doutrinária, e ficou muito triste, porque ela não conseguiu colocar ali a doutrina que ela gostaria. O espírito Leon Denis, seu amigo, companheiro, ajudante, mentor, ajudou a que essa obra pudesse
ser revista, ele reviu a obra e a obra ficou perfeitamente aceitável. Porque esta obra, que trata de uma colônia espiritual, ela não poderia ser trazida na época que ela escreveu, na década de 20 e 30. Porque existia um planejamento do mundo espiritual pelos benfeitores que trabalham para Jesus, de trazer uma colônia simples. Eu digo simples, mas não é simples, é bem complexa. Nosso lar. Nosso lar é uma colônia que trata de espíritos que lá estão para poderem reencarnar. É uma colônia de trabalho. O livro foi trazido no ano de 1944, 45. 10 anos depois, o livro dela foi publicado. Como aceitar um livro que falaria da colônia de suicidas, se nunca tinha sido escrito e aceito pela Federação Espírita Brasileira uma obra sobre colônia espiritual? Então, hoje nós entendemos perfeitamente a dificuldade que a Dona Ivone teve. E acredito que ela também entendeu perfeitamente, já que ela é um espírito da escola. Então, essa colônia é uma colônia especial que é coordenada porque foi planejada e no mundo espiritual ela foi plasmada por Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, a nossa mãe espiritual. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é: por que Maria? Por que não outro benfeitor? Meus amigos, o codificador Allan Kardec, na Revista Espírita, de Estudos Parisienses, de Estudos Psicológicos, no ano de 1858, no seu primeiro livro, ele nos diz que o suicida é alguém que tem uma certa covardia da vida. Ele pode dizer isso, nós não. Mas por que Allan Kardec disse isso? Porque a dificuldade em nós está justamente nós trabalharmos as nossas dificuldades, nós arranjarmos, conseguirmos meios de resolver os nossos problemas. Quando as pessoas buscam a saída pela porta do suicídio, a maioria, é porque não conseguiu resolver os seus problemas. Hoje nós sabemos que a ideação suicida é muito grande. E a Dona Ivone, Recordações da Mediunidade, ela vai nos dizer que não é de uma hora para outra que a pessoa tem ideação. A pessoa tem a ideação durante muito tempo, até tentar cometer o suicídio. A psicologia, a psiquiatria, as ciências da mente, hoje nos explicam que a maioria das pessoas que tentam suicídio, elas têm um problema mental. Mas esse problema mental, na maioria das vezes, nos diz Adolfo Bezerra de Menezes, no livro Loucuras sob Novo Prisma, que muitas vezes as pessoas foram obsidiadas no mundo espiritual e agora continuam. Então, o que nós queremos dizer? É que nós não temos parâmetros para afiançar e nem podemos fazer isso porque uma pessoa tenta suicídio. São vários os motivos. Entre eles, sempre um problema mental. Por quê? Porque como não agradecer a Deus a nossa vida? Como não postar para o mundo a gratidão, entender o Sol, esse astro-rei do nosso sistema solar, a Lua nos seus 4 momentos diferentes que se apresenta no firmamento, as estrelas. Como não olhar uma flor e ver que ela veio de um androceu e de um gineceu? Como não ver a polinização através dos pássaros, através das abelhas? Como não se encantar por um sorriso de uma criança,
Como não ver os animais domésticos? Então nós temos muitas coisas para acharmos que a vida é muito boa, que a vida é bela, mas é nossa. Então, Jesus precisava de um ser muito elevado para poder entender e dar o amor a essas pessoas que cometeram suicídio, saíram pela porta mais difícil da vida. Somente Maria, a mãe dele, que o recebeu, que na cruz ouviu sofrer todos aqueles seus problemas lá no Monte Caveira. Só esse amor poderia entender e dar o amor a essas pessoas. Então, por isto, é Maria de Nazaré que coordena a colônia. É uma colônia que recebe suicidas e ela é muito grande porque ela é dividida em partes. Nós vamos falar assim rapidamente que a pessoa ela fica lá. Por quê? Porque o seu ato ignóbil fica rodando na sua mente e ela não consegue sair daquele momento. Aquele momento passa o tempo inteiro na sua cabeça. Ela esquece de tudo. Ela fica com aquela monoideia. E ela precisa gastar um pouco do seu fluido cósmico, do seu fluido que é físico, que veio do cosmos e que ela pôde elaborar durante a sua vida, porque ela tirou o tempo de vida. E muitas vezes, o corpo físico ainda tem muito fluido. As pessoas que morrem aos 80, 90 anos não têm aquela textura da pele, não tem mais músculos, não tem fluido vital. Tem pouco fluido vital. Mas as pessoas que saem da vida novas, elas precisam gastar aquele fluido. Isso é muito difícil, meus amigos. Então elas ficam um tempo no sofrimento, naquele vale dos suicidas, que pertence à colônia. No vale dos suicidas, vez por outra, passam caravanas que recolhem os espíritos que já estão prontos. O que quer dizer isso? Aqueles espíritos que já se aquietaram, que já souberam o que fizeram, aqueles que pedem ajuda, aqueles que já estão prontos para serem levados para os hospitais ou o hospital. Então a caravana passa com espíritos valorosos, dando o nome da pessoa. E a pessoa, quando pode, caminha, quando não pode, é carregada e entra naquela viatura. E a viatura leva a pessoa para que ela possa entender o que aconteceu, poder saber quais as dificuldades que ela teve. Depois ela passa para um tratamento hospitalar, onde o corpo perispiritual, que é justamente o corpo que liga o espírito à matéria, foi danificado. Ela deixou a matéria, mas o seu corpo perispiritual ficou altamente sacrificado. Então ela passa por algumas cirurgias, alguns sofrimentos, alguns atendimentos. Depois que ela já está melhorada, a pessoa, depois que ela já está pronta, com a sua mente já preparada, ela vai para uma universidade. Uma universidade espiritual. Uma universidade para suicidas. Meus amigos, o programa feito
e mostrado pela Dona Ivone nessa universidade. É um programa muito complexo, muito amplo, onde se estuda as leis da natureza, se estuda a formação do mundo, a evolução do mundo, a evolução do planeta Terra. Se estuda ética, moral, mas se estuda isso com grandes professores. Professores estes que são alguns que ficaram com Jesus quando Jesus esteve na Terra. Então, quando Maria convida os instrutores, ela convida aqueles que trabalharam para Jesus e que já desenvolveram dentro de si o amor para atender às dificuldades e necessidades desses seres. Nós vamos encontrar magnetizadores que podem trabalhar o psiquismo. Nós vamos encontrar educadores que podem falar sobre a evolução da natureza. Nós vamos encontrar educadores que vão falar do amor de Deus. Eu fico muito encantada quando eu leio e eu falo sobre isso, porque não existe nenhum programa em alguma universidade do planeta tão profundo, com tantos mestres valorosos como este programa em que Maria de Nazaré toma conta, a cidade universitária, com blocos, com vias, com flores. E lá nós vamos ver, nesta obra, 5 amigos de alta envergadura no planeta, todos muito sábios, que foram levados para lá porque se suicidaram. Cada um deles recebeu um tratamento especial e o nosso amigo que editou a obra, ele foi um português muito importante na sua época, e ele, por problemas físicos, ficou cego. E ele não aceitou a sua cegueira. Ele achou que era uma coisa muito humilhante ficar cego e não poder escrever para o mundo. Então ele deu um tiro nas suas têmporas, no seu ouvido, e foi levado para lá. Alguns amigos que se suicidaram por outros motivos foram estar com ele. E neste hospital, Maria de Nazaré, nós vamos encontrar um conjunto de medidas que eles tiveram quando vieram daquele sofrimento no vale dos suicidas. O livro é magnânimo, meus amigos. Mas depois que eles passam por tudo isso, eles começam a exercitar tarefas na colônia. Então, eles são levados para atender aqueles que estão chegando do suicídio. A maioria deles consegue ser pequenos instrutores que estão dando o seu melhor. O que nós gostaríamos de dizer é que sempre o suicida, ele renasce com problemas físicos? Não. Por que ele não renasce? Casos e casos.
Nós sabemos que a dona Ivone, quando eu falei, não veio com isso. Mas nós sabemos que algumas pessoas vêm com seu corpo perispiritual problemático. E elas têm dificuldades, porque quando elas prepararam o seu corpo físico, a sua mente, ainda envergonhada dos seus atos, não conseguiu plasmar nem fabricar o seu corpo a partir do seu perispírito da melhor maneira. Mas também gostaria aqui afiançar que ninguém nasce para ser suicida. Algumas pessoas que já foram suicidas ou suicidas em outras reencarnações, elas nascem com algumas possibilidades. Por quê? Porque numa determinada época, correspondente à época do suicídio anterior, é uma tristeza muito grande, como nos diz a dona Ivone. Eu estou usando a Ivone do Amaral Pereira, que ela diz que a coisa mais importante desta encarnação dela, a última em que ela esteve junto de nós aqui no Brasil, é que ela não cometeu suicídio. Porque nas outras, sempre ela tinha uma vontade e aconteciam muitas coisas na sua vida e ela era levada ao suicídio. Neste hospital, Maria de Nazaré, essas coisas são faladas, essas coisas são ditas e ensinadas. Todos são ajudados. Agora, na época do coronavírus, em que as pessoas ficam muito nos seus lugares, ficam nas suas casas, saem daquele convívio social, a ideação suicida aumentou muito. Por quê? Porque a pessoa tinha um modus vivendi e não conseguiram buscar dentro de si forças. Então existe uma angústia, existe um desespero, existe uma dificuldade para que elas possam ter a sua vida melhor. Nessa oportunidade, nós queremos dizer que a vida é eterna. A saída da vida pelo suicídio é o modo mais cruel, porque você deixou de usufruir aquela época que Deus te deu para você poder trabalhar as suas dificuldades. Nós queremos também aclarar que muitas vezes nós temos crianças, jovens, que perecem, que morrem muito cedo, e a família não entende. Por quê? E perguntam assim, por que Deus levou o meu netinho, meu filhinho, tão bonzinho na tenridade? Muitos voltam à pátria espiritual porque tinham um tempo especial para completar a outra reencarnação que saiu pela porta do suicídio. Então, às vezes, são 5 anos, são 10 anos. Mesmo que não tragam sequelas grandes, perceptíveis no seu corpo físico. As leis de Deus são soberanas. Nós não podemos tirar a nossa vida física, porque quando fomos criados à semelhança de Deus, energia, já que Deus é a causa primária de todas as coisas, nós jamais pereceremos, porque nós somos energia.
Então a nossa vida vai continuar ad eterno neste planeta, neste universo ou nos outros universos. Quando Jesus veio para nós, trazendo o protótipo de um homem integral, e ele foi morto, e ele se deixou matar, porque ele precisava mostrar para nós que a vida continuava. Precisava mostrar a imortalidade da alma. Então, quando ele foi enterrado naquele túmulo que José de Arimateia deu para ele, à noite, horas depois, a porta abriu, ou seja, a pedra saiu e o corpo de Jesus desapareceu. Maria de Magdala, natural da cidade de Magdala, foi até lá, porque ela queria ver o seu mestrinho, já que ele a tinha conquistado, permitido que ela deixasse aquela vida promíscua que tinha, dado seus bens a todos os pobres e seguido Jesus de longe. Então, quando ela chegou no túmulo e não viu Jesus, ela ficou desesperada, mas ela ouviu um barulho e, ao olhar, ela identificou a figura energética de Jesus. Ela quis beijar-lhe os pés. Ele disse: não me toques, ainda não fui ao Pai. Fui buscar um amigo. Que amigo? Que amigo Jesus foi buscar? Foi resgatar Judas Iscariotes, que tinha entregue a ele por beijos, por 30 dinheiros. E depois se suicidou numa árvore, pelo enforcamento. Jesus foi tirar Judas das entranhas da terra. Que, como qualquer suicida, teve reencarnações sucessivas com dificuldades. Não é porque Jesus foi buscá-lo que alterou as leis de Deus. Mas não podia deixar aquele amigo entregue àqueles espíritos terríveis. E Maria foi contar aos discípulos e à mãe de Jesus, a Maria de Nazaré, que Jesus estava vivo, que teria falado com ela. O mundo dos homens, meus amigos, não acreditou nela. Riram. Como Jesus aparecer a ti, poderia aparecer a qualquer um de nós, e a Maria, sua mãe. Mas a beleza do entendimento de Jesus sobre a alma humana é intraduzível. Jesus entendeu que aquela mulher mudou o seu psiquismo. Mas Maria de Nazaré a entendeu e disse-lhe: eu acredito em você. Então nós estamos falando desta Maria de Nazaré, que construiu essa colônia, que toma conta dessa colônia. Até hoje, meus amigos, algumas pessoas acreditam que não exista mais colônia Maria de Nazaré. Existe. Quando, no dizer de Allan Kardec, nós estivermos nos mundos felizes, onde o bem é muito maior do que o mal, talvez não precise
mais existir essa colônia. Mas no mundo de expiação e provas, em que o mal sobrepuja o bem, no mundo de regeneração, quando ainda o mal sobrepuja o bem, só em menor quantidade, esta colônia viceja e Maria, a mãe de Jesus, com todos os seus amigos, os amigos de Jesus, estarão lá para abrandar as dores dos suicidas. Neste ano de 2020, nós esperamos que a nossa pequena fala sobre esta obra é a única no gênero, meus amigos. Está traduzida em vários idiomas, inclusive em Esperanto, que foi levada para muitos lugares do mundo. O Esperanto é uma das disciplinas da cidade universitária, da colônia espiritual para os suicidas, que Maria de Nazaré coordena. Nós ficamos muito agradecida, desejosa de abraçar a todos em espírito e dizer obrigada, Dona Ivone. Obrigada a Geipe, que em Niterói, na minha cidade natal, lá congrega amigos, tarefeiros, nesta casa espírita, nesse grupo espiritual. E no mês de agosto, cantamos hosanas para Dona Ivone. Muito, muito obrigada, meus amigos. Que possamos nós lembrar daqueles que tiveram mais dificuldade do que nós. Que eles possam continuar sendo abraçados por Maria de Nazaré. Mas que nós, espíritas, possamos valorizar a nossa vida e não sair pela porta dos fundos. Nós podemos sair céleres pela porta da frente, seguindo Jesus de perto. Muito obrigada, amigos, que as nossas vibrações de paz e de amor cheguem aos lares necessitados. Fiquem com Deus e que Dona Ivone nos abrace, nos guie, nos proteja e nos oriente. Fiquem em paz.